E aí galera, tudo bem? Sou o professor Jura e a gente está começando hoje um canal no YouTube. O principal foco desse canal é tirar as dúvidas de vocês em relação à química. Meus alunos ou aqueles que não são alunos se inscrevam no canal com o objetivo da gente poder tirar as dúvidas dos mais diferentes exercícios de química, tá bom? Hoje nós vamos começar com um exercício bem leve, mas antes de começar, Roberto, solta a vinheta aí. It's easy, but don't you try. It's a pointless way to die. Pessoal, então é o seguinte, hoje nós vamos começar com um exercício de uns alunos meus do 9º ano do ângulo, que eles me pediram para resolver um exercício sobre configurações atômicas. Foi um exercício que caiu no ano de 2015 no vestibular da Unesp. E o exercício fala mais ou menos assim, vai aparecer aí para vocês o exercício, tá bom? Pessoal, então segue o exercício aí, ó. O ano de 2015 foi eleito como Ano Internacional da Luz, devido à importância da luz para o universo e para a humanidade. A iluminação artificial, que garantiu a iluminação noturna, impactou diretamente a qualidade de vida do homem e o desenvolvimento da civilização. A geração de luz em uma lâmpada incandescente se deve ao aquecimento do seu filamento de tungstênio, provocado pela passagem de corrente elétrica envolvendo temperaturas ao redor de 3.000 graus. Pessoal, até agora isso não é tão importante, é mais para informação. Agora vem a parte importante para a resolução do exercício. Algumas informações e propriedades do isótopo estável do tungstênio estão apresentados na tabela. Símbolo W, número atômico 74 e número de massa 184. Essas são as 3 informações mais importantes. E agora vem a pergunta do exercício. A partir das informações contidas na tabela, é correto afirmar que o átomo neutro de tungstênio possui... Pessoal, então pelo que eu li aí, ele me dá uma tabela sobre o elemento tungstênio, cujo símbolo é W. Algumas coisas importantes quando a gente for falar sobre configurações atômicas. O número de baixo, ele é chamado de número atômico e é representado pela letra Z. O número atômico também representa o número de prótons que aquele átomo tem no interior do seu núcleo. Então o número atômico também pode se chamar número de prótons. Isso significa então que no núcleo do átomo de tungstênio, desse átomo de tungstênio, tem 74 prótons, tudo bem? O número de cima é chamado número de massa, representado pela letra A. Segundo a teoria de Rutherford, toda massa está concentrada no núcleo do átomo. No núcleo desse átomo, além de outras partículas, eu tenho prioritariamente prótons e nêutrons, que foi descoberto em 1932 por James Chadwick. Então, a massa pode ser dada pelo número de prótons mais número de nêutrons. Então pensamos assim, galera. Se a massa é 184 e o próton é 74, se eu subtrair a massa pelo próton, eu acho então o número de nêutron. Então, se eu pegar o 84 e subtrair 74, eu vou achar exatamente o número de nêutrons. Então, fique atento, galera. Embaixo eu tenho o número de próton, em cima eu tenho a massa, e se eu subtrair a massa pelo próton, eu tenho o número de nêutron. Então, olha como ficou aqui. Próton, eu tenho 74 prótons. A massa, 184. E se eu subtrair a massa pelo próton, eu vou achar o número de nêutrons, que são 110 nêutrons. Até aí tudo bem? Agora, como eu acho o número de elétrons? Existem duas maneiras. Quando o átomo tem carga ou quando ele não tem carga. Como ele não tem carga, porque no enunciado fala um átomo neutro, quando ele não tem carga, significa que o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Logo, se o tungstênio tem 74 prótons, então é porque ele também tem 74 elétrons. Jura? Mas se ele tiver carga, galera, ele vai ser chamado de íon. E aí, para saber o número de elétrons desse íon, eu tenho que ir pela carga dele, que aí pode ser um tema para uma próxima aula, tudo bem? Então, voltando no exercício da Unesp. Pessoal, 74 prótons, 184 a massa, 110 nêutrons, 74 elétrons.
Olhando as alternativas, eu vou por eliminatória. A alternativa A diz 73 elétrons? Não, pessoal, ele tem 74 elétrons. Como ele é neutro, o número de prótons é igual de elétrons, então não é a alternativa A. Vamos pular a B por enquanto, que a B vai falar de uma outra coisinha que nós vamos falar numa próxima aula, que é a distribuição de Pauling. A alternativa C fala 111 nêutrons. Gente, se eu subtrair o de cima pelo de baixo, deu para perceber que são 110 nêutrons, não 113 como ele está falando, 111, perdão. D, 184 prótons. Pessoal, são 74 prótons. Então também é a alternativa D. Alternativa E, 74 nêutrons. Pessoal, são 110 nêutrons, não 74. Por eliminação, só me resta então a alternativa B, onde ele fala que são 2 elétrons na camada de valência. Mas o que significa ele ter 2 elétrons na camada de valência? Isso a gente vai aprender numa próxima aula sobre distribuição eletrônica de Linus Pauling. Galera, espero ter ajudado. Mandem dicas de outros temas de aula que vai ser super interessante, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Mande um like aí pra gente, que é isso que vai fazer com que o nosso canal seja cada vez mais produtivo, tá bom? Um abraço, até a próxima. Perfeito, perfeito, maravilhoso. Sério mesmo? Maravilhoso.